Fala aí, turma do nono, como é que estão vocês, pessoal? Espero que vocês estejam muito bem. Então, gente, chegando aí a última semana do terceiro bimestre, estamos hoje finalizando esse conteúdo com vocês aí que é sobre Guerra Fria, e eu gostaria então de passar esses momentos com vocês, esses minutinhos aí, sobre esses últimos acontecimentos relacionados à Guerra Fria. Tá legal? Muito bem, gente. Quero compartilhar com vocês aí a nossa aula de hoje, para que a gente possa ter a oportunidade de estudar e passar por esse assunto bem interessante aí, que é a, essa parte final da guerra, os últimos anos, vamos dizer assim, da Guerra Fria, tá legal? Bom, gente, sempre deixamos a vocês aí as orientações semanais para a última semana, semana 3 do ciclo 3. Além de assistir essa breve videoaula aí, eu quero que vocês façam a leitura das páginas 70 a 76 do livro 2, tá? E, para complementar, atividades. Façam as atividades 74, 75 e 77 do livro 2. Se tiver dúvida, por favor, estamos ali no fórum para que vocês possam tirar suas dúvidas, responder a sua pergunta do fórum e também na sala virtual, galera, tá bom? Quero vocês lá participando conosco da nossa sala virtual toda segunda-feira. É um tempo aí especial onde a gente pode se rever e também conversar um pouquinho mais sobre nossa matéria. Então vamos falar aí sobre esses últimos anos. A coexistência pacífica, primeiramente, nós vamos falar com vocês. A Guerra Fria, né, já falamos sobre o que aconteceu, esse conflito político, ideológico entre essas duas principais potências do mundo, que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, o marco do capitalismo, enquanto a União Soviética do socialismo. Então, falaremos agora sobre a coexistência pacífica. O que foi isso? Gente, é o seguinte, a partir de 1953, né, um fato muito importante mudou os rumos aí do que nós conhecemos da Guerra Fria. E vai levar o mundo a respirar aqui um ar mais tranquilo. E esse evento foi a morte do ditador Joseph Stalin, né? Ele vai morrer vítima de derrame cerebral e vai ser sucedido por Nikita Khrushchev. Esse é o sucessor dele, o Nikita Khrushchev. Será o sucessor dele. Esse camarada tem um discurso bem mais aberto, muito mais aberto mesmo, não tão rígido como lá Joseph Stalin. E o que ele vai fazer? Numa dos congressos do Partido Comunista em 1956, o Khrushchev ele vai denunciar esse culto à personalidade de Stalin e vai revelar diversas atrocidades do ex-ditador, querendo acabar realmente com a imagem do Joseph Stalin naquele momento ali, gente. E ele vai proclamar o que naquele momento? Ele quer uma era bem menos, né, repressiva, não com tanta rigidez como foi a era do seu sucessor, Joseph Stalin. Esse camarada, para vocês terem ideia, foi o primeiro líder soviético a visitar os Estados Unidos durante esse período aí da Guerra Fria, depois do que nós conhecemos aí pelo fim da Segunda Guerra Mundial, teve início a Guerra Fria, esse camarada vai ser o primeiro líder a realmente visitar os Estados Unidos. Em 1959, ele, o Nikita, vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que você vê aqui ao nosso lado, certo? E ambos vão assinar o que ficou conhecido como coexistência pacífica. O que era esse coexistência pacífica? Era um acordo em que eles estariam ali se comprometendo num plano conjunto, tanto Estados Unidos como União Soviética, de desaceleração na produção de armas, por exemplo, né? Uma diminuição da corrida armamentista, como também aumentar o diálogo entre essas duas superpotências. Isso é o que ficou conhecido como coexistência pacífica, estabelecida pelos esses dois líderes das nações que estavam envolvidas na Guerra Fria. Certo, gente? Tudo bem? Porém, entretanto, contudo, alguns movimentos acontecem que levam as relações a ficarem estremecidas. E o que vai levar essas relações a ficarem estremecidas? Em 1960, acontece o seguinte: um avião estadunidense
do tipo U-2, né? O nome do avião é U-2, ele vai ser abatido no espaço aéreo soviético. Esse avião, ele é característico eh, por voar a uma altitude tal que não é, muitas vezes detectado pelos radares. E esses aviões eram utilizados para fazer espionagem, tiravam fotos em diversos lugares para poder realmente fazer a espionagem. Esse avião foi abatido em espaço aéreo soviético em 1960. E aí que no ano seguinte a União Soviética determina também a construção do famoso Muro de Berlim, que vai separar definitivamente a, a, a Berlim Oriental, sob influência soviética, da Berlim Ocidental, sob influência capitalista. Tá bom? Então, esse muro é construído em 1962 para separar definitivamente a cidade nesses dois de grupos idênticos ao que nós conhecemos pela Guerra Fria. A situação vai piorar ainda mais com a crise dos mísseis que nós falamos na aula passada, em 1962. Por pouco, como eu disse para vocês, nós não tivemos uma terceira guerra mundial devido a esse conflito chamado, né, é, crise dos mísseis ocasionado no país chamado Cuba. Nós já estudamos um pouco a respeito disso, mas lembra vocês que ali, devido à interferência estadunidense, os cubanos pedem o apoio dos soviéticos, e esses soviéticos então vão começar a construir uma base de lançamento de mísseis em solo cubano, próximo, no quintal dos Estados Unidos. Essa crise foi o que muitos dizem que chegou mais próximo da Terceira Guerra Mundial. Bom, então, gente, o que acontece aqui? Tudo isso nessa situação, esse alinhamento com os Estados Unidos novamente, é, a própria forma como o Khrushchev vai administrar a situação da crise dos mísseis, vai levar ele realmente a perder muito a simpatia de uma ala radical que estava dentro do governo soviético. Essa ala vai ser apoiada pela KGB, em especial pelo seu líder, né, da KGB naquele momento, e eles vão exigir a, a renúncia do nosso amigo Khrushchev. Então, fizeram uma ofertinha para ele, falaram o seguinte, ó, você sai pacificamente aí da vida política, você vai ganhar uma pensão vitalícia, ou seja, até o final da sua vida, e vai poder ter uma casinha no campo e ficar de boa. É lógico que ele aceitou, não é bobo nem nada, né? Então ele vai aceitar e se retira do poder. Então agora Nikita não é mais o, né, líder da União Soviética. Com isso, no contexto dos Estados Unidos, nós também vivenciamos aqui um contexto do surgimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Gente, é interessante. Os Estados Unidos sendo até né, referência de democracia durante o período da Guerra Fria, porque o governo soviético era muito repressivo, enquanto os Estados Unidos ficava muito conhecido por ser o modelo de democracia em todo o mundo. E isso era estabelecido através da imprensa, dos filmes, então se percebia muito essa ideia de modelo de democracia. Porém, nos Estados Unidos, no próprio território estadunidense, diversos grupos ainda não tinham plenos direitos, em especial os negros. Né? Os negros, por exemplo, eles não podiam frequentar as mesmas escolas dos brancos. Tem diversos filmes que representam isso para nós, essa luta para acabar com né, essa repressão, essa né, segregação dentro dos Estados Unidos. Temos também, eles não podiam frequentar espaços públicos, os mesmos espaços públicos dos que os brancos, piscinas, lugares públicos ou coisas desse tipo. Tem alguns que não. Ônibus, certos lugares eram separados só para os brancos, né? E os negros não podiam sentar nesses lugares, certo? Nem votar podiam em alguns estados. Então, isso é a situação nos Estados Unidos. É nesse contexto que surge a figura desse grande homem aí chamado Martin Luther King, esse pastor batista da região sul dos Estados Unidos, uma região que, desde a época da Guerra de Secessão, dominada pelos escravocratas, aqueles que desejavam uma manutenção da escravidão. Então, era uma região nada boa de se atuar, e ele estava ali. E ele lutou até o fim da sua vida
pelo movimento dos direitos civis. E é isso que surge, né? Ele usa princípios como o princípio da não violência e da desobediência civil. Eles não vão obedecer desobediência civil, não vão obedecer alguns desses preceitos, algumas dessas leis que consideram sendo segregacionais, como o fato de não poder sentar em determinados lugar no ônibus, de não estar em determinados não poder frequentar determinados restaurantes ou localidades como essas, né? E também vão fazer essa sua crítica através da não violência, através de protestos, como marchas, como comícios, pedindo realmente igualdade. É isso que ele vai, né, liderar este homem aí. Um dos eventos mais interessantes está no evento lá liderado, que acontece na prisão da negra, né, Rosa Parks. Ela era uma costureira. Depois de um longo dia de trabalho, ela pega o seu ônibus para ir para casa e cansada, o lugar estava vago, o lugar para que era sentar só para os brancos, e ela resolve sentar naquele lugar. Ela não podia sentar naquele lugar. E aí o motorista do ônibus para e ela vai ser presa. Como ela insiste em não sair daquele lugar, ela vai ser presa, julgada e condenada, né? Lógico que esse episódio vai gerar uma intensa revolta da população negra local e é considerado um marco na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Legal? Você vê como realmente a situação era. Bom, gente, nesse contexto também que surge um comportamento de orgulho por parte especialmente dos negros, chamado, né, esse movimento é chamado de Black Power, aonde eles se orgulham, né, de pertencer a de ter essa identidade negra, né, e aí isso é visto claramente através, né, dos símbolos, como o cabelo comprido, cabelo grande, também roupas características que mostravam que pertenciam a esse grupo, né, os Black Powers. Interessante que nosso contexto nós temos hoje, movimento que agora, né, Black Lives Matter, né, ou seja, vidas negras importam, que tem, né, banhado aí os Estados Unidos relacionados a essas lutas antigas que até hoje realmente ainda são, né, recorrentes nos Estados Unidos. Os direitos civis nos Estados Unidos ainda, gente, vão ser aprovados no Congresso em 1964. Vai ser aprovada, então, essa lei dos direitos civis, abolindo toda forma de discriminação no país. Apesar da vitória, muitos protestos começam a surgir. Por exemplo, no sul dos Estados Unidos, a Ku Klux Klan ela vai realizar diversos atos de protesto contra a aprovação dessa lei dos direitos civis. E num desses eventos, um extremista vai matar o Martin Luther King em Memphis, na capital do Tennessee, em 1968, quando ele estava voltando depois da manifestação para o hotel. Esse é um hotel onde ele estava, um hotel simples, como sempre. Ele estava nesse hotel e ele vai subir nas escadarias, ele acaba sendo alvo de um tiro que vai levá-lo à morte, tá bom? Então, mas ele continuou sendo um grande exemplo, mesmo depois da sua morte, para aqueles que lutavam por direitos civis. No mesmo ano da morte de Luther King, em 1968, o mundo começa a ver também movimentos importantes na luta por maior participação política. Na Tchecoslováquia, em 1968, entra no poder Alexander Dubček. Esse camarada, ele vai propor uma maior participação da população em relação a ter os seus direitos reservados, aumento também da própria liberdade de expressão. Ele vai propor justamente isso. E apoiado pela população, Dubček ele vai tratar de acelerar algumas dessas reformas, porém, um ataque surpresa de tanques soviéticos vai acabar com seus projetos. Mas mesmo os russos vão reprimir de forma violentíssima, né, essa situação, só lembrando que a Tchecoslováquia está sob domínio dos soviéticos neste momento, no domínio político e econômico, na linha da Guerra Fria, mas milhares de jovens começam conforme você vê nessa foto aí, fazer diversas manifestações. Vão ser reprimidos de forma violentíssima, porém, isso vai impulsionar outros movimentos
de protestos por todo o mundo. É isso que ficou conhecido como Primavera de Praga, aonde, né, em Praga começaram essas manifestações por lutas por maior liberdade de expressão, e especialmente dentro do regime socialista ali na Tchecoslováquia, mas começam a inundar outros lugares do mundo também, a Primavera de Praga, né? Tanto que o nosso livro chama de Outras Primaveras vão acontecer em diversos lugares do mundo, tá bom? Muito bem. E por fim, gente, falaremos agora do contexto dos Estados Unidos, desde John Kennedy até Ronald Reagan. John Kennedy, adepto e, vamos dizer assim, apoiava as leis dos direitos civis. Ele vai ser assassinado em 1963 por um extremista, Lee Harvey Oswald, né, vai acabar assassinando o John Kennedy, um evento que foi até televisionado, né, então é uma coisa que ficou marcada na história dos Estados Unidos, o assassinato de Kennedy, mas o seu sucessor vai consolidar os direitos civis em 1964, como nós já falamos, o Lyndon Johnson, que era o presidente dos Estados Unidos na época, vai aprovar a Lei dos Direitos Civis. Entre 1968 e 1974, o governo dos Estados Unidos vai estar sob a mão sobre Richard Nixon. Richard Nixon, ele vai assinar diversos acordos para diminuir os confrontos nucleares. E esse vai ser chamado, então, de Plano SALT. Ele, juntamente com Leonid Brezhnev, né, que será o sucessor do Nikita, eles vão, então, assinar alguns acordos para acabar com as armas nucleares. A sua atuação vai ser bastante elogiada, e esses vão ser o final dos 30 anos gloriosos nos Estados Unidos, desde o início da Guerra Fria, desde o final da Segunda Guerra Mundial e início, né, da Guerra Fria. Deixa eu chamar de 30 anos gloriosos. Por quê? Há o escândalo do Watergate. Esse escândalo foram gravações ilegais que foram feitas por meio dos apoiadores né, do Richard Nixon, e ele vai ser descoberto por isso, né, e vai acabar, então, sendo impeachmentado, vai ser retirado do poder, tá certo? O seu sucessor, o Gerald Ford, vai levar aos Estados Unidos ao patamar mais baixo desde o início da Guerra Fria em questões econômicas. Contribui para isso uma crise do petróleo em 1970, quando países produtores de petróleo, maior parte árabes, não gostando do apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra contra os árabes, acaba realmente, né, levando a crise do petróleo nos Estados Unidos e também em diversos lugares do mundo. E isso leva ao patamar mais baixo econômico desde o início da Guerra Fria. O Jimmy Carter não conseguiu, o sucessor de Gerald Ford não conseguiu, né, acabar com a crise, até que o seu sucessor, Ronald Reagan, vai conseguir melhorar realmente a situação. Somente a vida vai mudar, a virada vai mudar com Ronald Reagan, que é chamado de reação conservadora. Por quê? Ele vai basear o seu governo em algumas bandeiras. Essas bandeiras são do conservadorismo, onde ele se alia com Margaret Thatcher, a primeira-ministra inglesa, numa né, força de direita, né, da política de direita no mundo todo. Os dois, então, vão ser esses ícones na, na reativação da direita no mundo todo, tá certo? Então, essa bandeira do conservadorismo, também da redução de impostos, ele vai reduzir os impostos para estimular o crescimento econômico e também da redução da interferência governamental na vida das pessoas, ou seja, uma maior liberdade pessoal. Ele vai ter 2 mandatos, nenhum desses mandatos ele vai ter vai sofrer uma tentativa de assassinato, porém ele sobrevive e continua firme na sua luta por melhor condições para os Estados Unidos. Então ele vai tentar realmente, né, todas as formas manter a liberdade e procurando também até o fim do socialismo no mundo todo. Trabalha em prol disto, certo? Então é isso aí, gente. Nossa aula de hoje é isso. Estão as nossas referências bibliográficas e qualquer coisa aí, galera, por favor, entre em contato comigo, tá bom, gente? Boa semana de estudos.